Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a honra de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e gostaria de convidar a igreja a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos e hoje, com a graça do Senhor, nós vamos iniciar a exposição do capítulo 7. Marcos, capítulo 7, do verso 1 ao 23, é o texto que temos diante de nós para a nossa reflexão nesta noite. Esperamos em Deus que o Senhor nos abra a porta à palavra e fale ao nosso coração. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos 1 ao 23. Aqueles que estão em casa, por favor, pegue a sua Bíblia. Está com a família reunida, não se disperse, vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 7, do verso 1 ao 23. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhe ainda: jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias e dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba,
a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedindo a Ele que nos ajude, que nos oriente na exposição da sua palavra. Ó Pai, mais uma vez nós temos diante dos nossos olhos a Tua palavra e o clamor da nossa alma, o desejo do nosso coração é que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos oriente em Cristo Jesus. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta para a gente considerar esse texto. E antes de iniciar propriamente a exposição do texto, eu queria chamar a atenção dos irmãos para algumas coisas. Lendo desse texto, eu lembrei de algo muito constrangedor. Certo filho religioso, ele gostava de dar ofertas na igreja, de fazer sacrifícios, de estar depositando no altar da igreja as suas ofertas, os seus sacrifícios, a sua agiotagem com Deus. E a casa da sua mãe era uma casa completamente desfiorada, precisando de reforma, precisando de ajuda. E eu vi aquela cena e eu cheguei para esse camarada e eu repreendi, porque ele estava quebrando o mandamento da lei de Deus, que diz que você deve honrar pai e mãe. Mas o argumento dele era o seguinte: mas eu estou dando meu dízimo, a minha oferta, eu estou fazendo sacrifício, eu estou consagrando ao Senhor aquilo que eu tenho. Eu disse sim, mas você está invalidando a palavra de Deus, porque você não está cuidando e não está honrando da sua mãe. A gente precisa ter muito cuidado, meus irmãos, com religião. Alguém já disse, e eu creio que não está de todo errado, que a religião é o ópio do povo, é o entorpecente, é a droga, é aquilo que faz você perder o senso muitas vezes. Por causa de religião se mata, por causa de religião muitas vezes as pessoas se intrigam. E coisas absurdas são feitas em nome da religião. É claro que não tem nada a ver com o evangelho, porque evangelho é diferente de religião. Cristianismo é diferente de religião. Religião é o homem tentando chegar diante da divindade, através dos seus méritos, através dos seus predicados. O evangelho é Deus se fazendo carne, vindo ao homem para o salvar. Isso é evangelho. Religião é tudo aquilo que você faz tentando agradar a Deus. Evangelho é tudo aquilo que Deus fez para salvar você, para livrar você do inferno, para livrar você da condenação eterna. Então, muito cuidado com a religião. Principalmente quando ela vem banhada com tradições, às vezes até milenares, e que dá um senso de autoridade àquela prática religiosa. Porque, afinal de contas, ela é antiga, é uma tradição que vem dos pais e que não pode ser tirada. É muito difícil a gente lidar com legalismo, com tradicionalismo, com uma espiritualidade hipócrita, exterior, farisaica.
E é isso que esse texto vai chamar a nossa atenção aqui. Esse texto vai chamar a nossa atenção para uma verdadeira espiritualidade. Para uma espiritualidade não pautada na tradição dos homens, no legalismo dos homens, mas na palavra de Deus. Esse texto vai chamar a nossa atenção para o fato de nós não vivermos uma vida hipócrita, mas uma vida limpa diante do nosso Deus. A gente precisa ter muito cuidado com tradição, com legalismo, com essa espiritualidade estereotipada. Me preparando para pregar essa mensagem, eu tenho o costume de ler o texto, estudar o texto, ir para os comentários, e depois eu vou dar uma olhadinha no YouTube, quem pregou aquele texto ali, para me ver como é que o camarada abordou o texto. A gente tem que aprender uns com os outros. E a minha primeira surpresa é que tem poucas mensagens no YouTube expondo esse capítulo. Mas eu vi uma mensagem de um pastor presbiteriano, que eu estou esquecido o nome agora, mas da região do Sul, que na sua exposição ele começou contando uma história muito interessante. E eu pensei a história e queria chamar aqui a sua atenção para ela. Aquele pastor falava que um determinado ministro de uma igreja reformada, em uma dessas regiões muito frias, gélidas, do globo, um dia ele acordou pela manhã, no dia do Senhor, e de repente ele viu que estava tudo congelado. As ruas tomadas de gelo, não tinha como ir de carro, estava tudo parado, tudo parado. Mas aquele pastor ficou pensando, e agora, como é que eu vou para a igreja? Como é que eu vou chegar na igreja? Aí ele teve uma ideia. A igreja fica próxima do rio. O rio também está congelado. Eu vou colocar os meus patins e eu vou pelo rio. No instante eu chego e celebro o culto. Ele colocou os patins, pegou o rio, o leito do rio, chegou na igreja, celebrou o culto, adoraram o Senhor, ministrou a palavra, e quando terminou o culto, os presbíteros chamaram o pastor numa sala à parte. E a questão era, pastor, está rolando uma conversa aí na igreja de que o senhor veio para a igreja de patins. É verdade isso? E o pastor disse, sim, irmão. E aí um presbítero legalista disse assim, mas o senhor usando patins no dia do Senhor, no domingo? O senhor não sabe que isso é pecado? Que a confissão de fé é muito clara que recreações no dia do Senhor é pecado? Um outro presbítero, que se achava mais sábio, mais instruído na palavra, disse assim, mas pastor, me responda uma coisa. O senhor sentiu prazer quando vinha de patins para a igreja? O senhor se alegrou? Teve prazer? Aí o pastor disse, claro que não, meu irmão. Eu cheguei aqui esbaforido, cansado, estou com as pernas doendo. Disse, então está perdoado. Porque se tivesse sentido prazer, aí seria complicado, porque era uma recreação no dia do Senhor, tendo um prazer e tal. E o pastor disse assim, meus irmãos, mas como é que eu iria vir para a igreja de outra forma? Se as ruas estão tomadas de gelo, a única forma que eu tive foi essa. E nós viemos aqui, e nós estamos aqui para adorar o Senhor no dia do Senhor. Não parece assim uma história hilárica? Mas mostra muito bem o que é
o legalismo. Mostra muito bem o que é uma religião hipócrita, muitas vezes. Mostra muito bem o que é você viver em função da tradição dos homens e não da palavra de Deus. Por isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse ponto. Cuidado com o legalismo, cuidado com a tradição dos homens. Cuidado com isso. O texto que acabamos de ler é muito claro. Jesus está no auge do seu ministério, e ele está na região da Galileia ainda. Ele está ali, cada vez mais se tornando conhecido, e ele já se tornou conhecido não só das autoridades civis, do rei, das autoridades civis, mas a sua fama chegou em Jerusalém. Muito embora ele esteja na Galileia, no norte da Galileia, a sua fama chegou em Jerusalém e chegou no Sinédrio em Jerusalém, chegou para as autoridades religiosas de Jerusalém. Olha como é que diz o texto. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Essa expressão aqui, vindos de Jerusalém, dá a ideia de que eles são embaixadores do Sinédrio, que eles vieram representando a corte suprema religiosa de Israel. Eles vieram de Jerusalém porque a fama de Jesus chegou lá. E eles vão até a Galileia, vão até a região onde Jesus está, para incriminar Jesus, para apontar erros no Senhor Jesus, para expor o Senhor Jesus. Pastor Hernandes, no seu comentário desse texto, ele diz que os escribas e os fariseus, eles não só são legalistas, mas eles têm a principal característica de um legalista. Qual é? Espreitar a vida dos outros. O legalista é aquele que é vigia da vida dos outros. Eu quero ver se Belinha está guardando o dia do Senhor. Ele não olha para a sua própria vida. Ele fica preocupado com a vida do outro e vigiando a vida do outro 24 horas. Tentando achar um erro, tentando achar algo que ele possa acusar aquela pessoa. Então, veio aqui essa representação de Jerusalém com o intuito de acusar o Senhor Jesus, e eles estão levantando aqui um problema muito sério para o Senhor Jesus. São 23 versículos, e essa perícope é uma perícope assim, muito difícil da gente olhar a estrutura dela, mas quando a gente lê com mais cuidado, com acuidade, a gente vê que ela está dividida em duas partes principais. Versículos 1 ao versículo 13, você tem aqui a primeira parte. Você tem o questionamento dos escribas e fariseus, você tem a resposta do Senhor Jesus e a fundamentação dessa resposta. E do verso 14 até o verso 23, você tem a segunda parte dessa perícope, que é quando Jesus vai se dirigir não a esses líderes ou a esses religiosos, mas ele agora, após dar a resposta devida para os religiosos, ele vai se dirigir à multidão e aos seus próprios discípulos. Então, verso 14 até o verso 16, Jesus se dirige à multidão. Verso 17 em diante, ele vai se dirigir aos seus discípulos, e ele vai terminar mostrando esse princípio de que nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Com o nosso coração, porque o problema está ali. O problema não está no exterior, mas o problema está no nosso interior, no nosso coração. Então eu queria chamar a sua atenção para esse texto, e vamos lendo o texto.
e à medida que a gente for expondo, nós vamos aplicando também para as nossas vidas. Versículo 1 ao 5 é muito interessante porque é exatamente o questionamento que eles levantam com relação a Jesus. Olha aí. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E, vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isso é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que quem está levantando esses questionamentos são os religiosos, os fariseus e os escribas. Os fariseus, eu já falei várias vezes sobre eles, eles eram os separados, os separatistas, aqueles que lutavam pela preservação dos costumes judaicos, da lei e de todo o arcabouço religioso judaico. Os escribas eram os mestres da lei, os intérpretes, os leitores, aqueles que viviam 24 horas lidando com a lei. E eles vieram, provavelmente enviados pelo Sinédrio, tendo em vista a fama de Jesus, o que estava acontecendo com Jesus, e quando eles chegaram ali na região da Galileia, diz o texto que, e vendo alguns dos discípulos, eles começaram a observar, eles estão vendo alguns dos discípulos comendo pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Com certeza eles já vieram com essa informação. Por quê? Porque os estudiosos dizem que o que talvez provocou isso aqui foi o fato de Jesus ter multiplicado pães e peixes e comido com aquela multidão, e os discípulos estão ali com aquele povo. Jesus não tinha problema nenhum de sentar e comer com os gentios, com os publicanos, com os pecadores. E aí, com certeza, essa informação chegou lá em Jerusalém, no Sinédrio, e eles vieram para observar, e começaram a observar, e eles viram que realmente os discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar. Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui, que é um detalhe interessante. Esse texto aqui, e toda a discussão em volta dele, não tem nada a ver com higiene, por favor. Aqui não é uma questão de lavar as mãos por uma proteção. Aqui é uma lavagem religiosa, cerimonial. O problema aqui não era o costume de lavar as mãos para você se proteger de bactérias por uma questão higiênica. Não. Os discípulos lavavam as mãos, sim. Mas a questão aqui é que os fariseus, e Marcos vai explicar mais adiante, porque Marcos está escrevendo para gentios, no contexto romano. Então, os judeus sabiam muito bem, mas os gentios não. Olha como é que Marcos diz. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, preste atenção à palavra impura, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando, olha a outra palavra, a tradição. Tem algumas palavras-chave nesse texto. Impureza, tradição, palavra de Deus. Então, ele diz, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Mas não é uma questão só de higiene. Aqui era um batismo das mãos. Era uma lavagem cerimonial. O ponto aqui é que se eles tocassem alguma coisa
que, de acordo com a tradição dos anciãos, aquilo ali era impuro, então eles lavavam as mãos cuidadosamente. E a expressão aqui no texto grego é que eles lavavam toda a mão, né, o braço. Eles lavavam aquilo com o maior cuidado, porque eles tinham medo de se tornar impuro com alguma coisa impura que eles haviam tocado. E o texto continua dizendo assim: quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, sem se lavarem, sem se batizarem mais uma vez. Por quê? Porque quando eles iam às praças, aos mercados, de repente, eles poderiam ter esbarrado com um gentil, tocado em uma carne ou em alguma coisa que um gentil havia pegado. Eles estão na praça, no comércio, no mercado, e não tem como evitar que eles se esbarrem com um gentil ou que eles toquem alguma coisa que um gentil tocou. Aí, quando eles chegavam em casa, eles tinham que lavar-se completamente, se purificar, fazer todo aquele ritual de purificação, porque na cabeça deles, eles estavam impuros por terem tido contato com pessoas impuras ou com coisas impuras. De onde é que vem esse costume? Quando você olha para a lei, nem a lei descrevia isso. Porque o que chega mais próximo disso aqui é a exigência para o sacerdote, quando ele ia oferecer um sacrifício diante do Senhor, então ele tinha que se aspergir completamente para que ele pudesse apresentar aquele sacrifício de forma pura diante do Senhor. Mas era um mandamento para os sacerdotes. Só que os anciãos, os rabinos, os intérpretes da lei, começaram a aplicar aquele mandamento que era dos sacerdotes, aplicar para o povo, e começaram a exigir do povo exatamente isso. Se você sair à rua, se você tocar em alguma coisa impura, ou em algum animal, e esbarrar com um gentil, você tem que purificar-se. E diz o texto que ainda havia muitas coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e até camas. Veja, não era uma limpeza da cama, não era simplesmente lavar um copo, era purificar. Era algo religioso, cerimonial. Era purificar aquilo ali de qualquer coisa que impedisse eles de estar na presença de Deus. Ou seja, eles estavam diante de uma religião extremamente legalista. Havia, meus irmãos, pelo menos 613 mandamentos que os judeus eram obrigados a cumprir. O dia do Senhor, que o Senhor reservou como descanso para todos nós, começou a ser usado de forma legalista. E a tradição dos anciãos dizia o seguinte, que no dia do Senhor você não podia nem fazer fogo. No dia do Senhor você não podia andar mais do que 800 passos. No dia do Senhor você tinha que ter toda uma série de cuidados. Essa é a religião legalista. E a gente precisa ter cuidado, meus irmãos, porque o legalismo, ele é algo que chama atenção e prende a pessoa. Por que as igrejas legalistas, elas crescem tanto? Por que existiam fariseus, escribas, saduceus? Por que as pessoas se submetem a coisas como essa? Você já parou para pensar? Por que igrejas que exigem tanto dos seus membros continuam crescendo, mesmo com muito legalismo, com muita tradição, com muita imposição dos homens? Sabe por quê? Porque lá no fundo do nosso coração, nós queremos fazer algo para agradar a Deus.
E isso massageia o nosso ego. Você dizer assim, eu estou fazendo algo e eu sou santo, eu sou puro, eu sou melhor do que todo mundo, eu sou um homem de oração, uma mulher de oração, eu não rapo nem as pernas. Por isso que o legalismo é atraente. Porque é uma religião de obras, de mandamentos de homens, de preceitos de homens. E que dá a você a ideia de que você é uma pessoa especial, porque você é uma pessoa que cumpre as regras, que vive todo aquele arcabouço doutrinário, entre aspas, que é tradição, e que você está vivendo uma vida de santidade. Então, por isso que as pessoas são escravizadas. Por isso que as pessoas são colocadas diante de líderes, déspotas, que exigem delas aquilo que eles mesmos não cumprem. Mas chama atenção. Ou você nunca parou para pensar isso? Diz assim, meu Deus, como é que a pessoa se submete a uma coisa dessa? Como é que a pessoa se submete a uma regra dessa? Principalmente as mulheres, porque em religiões legalistas, quem sofre mais são as mulheres. Essa semana eu conversava com um amigo pastor, e ele estava contando um fato, querendo saber minha opinião. E ele disse assim, olha, em uma região do nosso país, um pastor presidente de uma grande denominação tomou posse na igreja, e quando passaram o microfone para ele, a primeira coisa que ele disse, olha, estou tomando posse aqui na igreja hoje, e eu queria dizer que a partir de hoje, as mulheres aqui que usam brinco, que usam calça comprida, que estão usando batom, isso, aquilo, outro, ou tira, ou pode sair da igreja. O interessante é que 2 ou 3 saem, mas a maioria fica. E alguns até dão glória e falam língua estranha e se submetem. E o pastor perguntava, qual é a sua opinião? Eu digo, a minha opinião é que esse é mais um que não conhece a palavra de Deus. Tanta coisa para ele pregar no discurso de posse, e ele vai levantar tradições, usos e costumes, legalismo. Foi o que aconteceu com esses homens. Eles começaram a observar os discípulos, e eles estão acusando os discípulos, mas de tabela eles estão acusando o próprio Jesus. Então eles disseram, olha, eles comem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Vocês não seguem a tradição dos anciãos, dos nossos pais. O que eles estão dizendo é, esse homem não pode ser de Deus, os discípulos não podem ser de Deus, porque eles não observam a tradição dos nossos pais. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Por que vocês não andam de acordo com a tradição dos nossos pais? Você nunca viu esse discurso? Olha, irmão, a nossa igreja, há 40 anos ela faz desse jeito. Nós aprendemos isso aqui dos nossos antepassados, dos nossos pais. Se o pastor presidente lá do século passado chegasse na igreja hoje, ele teria um infarto porque a igreja está completamente diferente. Vocês não estão andando de acordo com a tradição dos nossos pais. A palavra-chave aqui é tradição. Ainda bem que eles estão citando a palavra correta. Ainda bem. Porque não era a palavra de Deus que os discípulos estavam quebrando. Os discípulos estavam cumprindo a palavra de Deus.
O que eles não estavam cumprindo e não estavam se submetendo, e o Senhor Jesus não se submeteu nem uma vírgula, foi a tradição e os costumes dos homens. Aquilo que os anciãos, com a melhor das intenções, estavam exigindo do povo. E com isso, sufocando o povo, Jesus não se submeteu, nem os seus discípulos. Agora é interessante a resposta de Jesus. Versículo 1 a 5, você tem esse questionamento, essa acusação, eles colocando diante do Senhor esse problema: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Porque todos os judeus observavam essa tradição, esses costumes, esses usos. Só os teus discípulos que não fazem? Na verdade, eles estavam dizendo assim: você é culpado de não ensinar aos seus discípulos a tradição dos nossos pais. Qual a resposta de Jesus? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Jesus chama aqueles líderes religiosos de hipócritas. E é interessante que eles estão levantando a discussão fundamentados na tradição dos pais, e Jesus vai argumentar com a palavra de Deus. Porque o remédio para o legalismo, para o tradicionalismo, para o legalismo dos homens é a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, é a palavra de Deus, não a tradição dos homens. E Jesus diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Você sabe muito bem o que significa a palavra hipócrita na Bíblia. Era a palavra usada para um ator, uma atriz, alguém que faz um papel. William Barclay diz que essa palavra aqui é a palavra que era usada para aqueles que usavam máscaras. Máscaras. E que se apresentavam nos teatros daquela época. E que elas estavam aqui vivendo um personagem. Mas lá no coração elas não eram aquilo que estava sendo apresentado. Jesus olha para aqueles líderes e diz assim: vocês são hipócritas. Vocês são verdadeiros atores, atrizes. Vocês vivem usando máscaras. Vocês têm uma cara de piedade, uma máscara religiosa, uma máscara de piedade, de comunhão com Deus. Vocês fazem tudo isso como um ator se apresenta num teatro. E isso é muito sério, meus irmãos. Porque se tem uma coisa que favorece a hipocrisia, é exatamente a dinâmica religiosa. Nós podemos estar aqui simplesmente representando, fazendo um papel, uma peça de teatro. Quem canta, quem prega, quem adora, pode estar simplesmente representando, usando máscaras. Sabe aquela pessoa piedosa, temente a Deus, crente, que você diz: meu Deus, eu queria ser uma unha dessa pessoa. Aquele irmão que, quando ele canta, ele encanta. Ele chama a atenção. Aquele pastor que prega e todo mundo bate palma. Mas se não tiver cuidado, tudo isso não passa de mera hipocrisia, se não for realmente de dentro, do coração. É possível maquiar, irmãos. Eu tenho um colega que lida com eventos gospel, né?
E ele disse que uma vez convidou um desses bacanas para uma apresentação, um evento dos jovens, e estava tudo pronto para começar o evento. E aí o camarada disse assim: olha, eu só subo no palco com o restante do dinheiro na minha mão. E ele ainda não tinha arrecadado todo o dinheiro, mas ele já tinha mandado, meses antes, antecipado 50% do valor, que é assim que os cantores gospel fazem, 50% do valor, tantos CDs já encomendados, hotel bom. E aí, quando o cara chegou no hotel, antes de começar o show gospel, disse assim: olha, só subo no palco com o restante do dinheiro. E aí o cara disse: rapaz, não tem como. Ainda estão entrando, ainda está sendo vendidos os ingressos. E discussão para lá, discussão para cá, pegaram a briga. E meu colega disse que conseguiu o dinheiro, porque senão o cara não subia, e ele tinha em torno de 500, 800 jovens lá esperando. Ok, conseguiu o dinheiro, o cara subiu no palco. Senhor, viemos aqui para adorar e tal, e chorou, e levou os jovens a chorarem, e o cara, o menino que tinha feito o evento, já estava virado já. No outro dia, quando foi pagar a conta do hotel, tinha bebida, tinha cigarro, uma série de coisas. Deixa eu dizer para você, isso é quase que comum no meio gospel. No gospel dos nossos dias. Mas quando pega o microfone, meu irmão, ele foi treinado para aquilo ali. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado, por exemplo, quando esses cantores do mundo se convertem, um mês depois o cara está gravando um CD gospel. Com sinceridade, eu nem quero e jamais eu traria um camarada desse na igreja. Porque está claro que virou comércio. A pessoa não tem ainda uma vida com Deus. É simplesmente um teatro. Jesus diz: hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Jesus faz duas acusações seríssimas contra aqueles líderes. Primeiro, que eles viviam uma vida hipócrita, uma religião hipócrita, de fachada. E pode ter certeza, toda religião, toda igreja, todo pastor, todo crente legalista tem hipocrisia no meio, que ele não consegue viver aquilo ali. É fachada, é teatro. É por isso que quando estoura um escândalo é uma coisa terrível. É terrível. Mas a segunda coisa que Jesus coloca é que aquele povo honrava com os lábios. A liturgia é algo belíssimo. Os sermões, os cânticos, a vida religiosa honravam com os lábios, mas o coração está distante de Deus. A gente precisa ter cuidado com isso. E ele diz que eles ensinavam doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando os mandamentos de Deus, por causa da tradição dos homens. Oh, meus irmãos, o que me deixa profundamente triste é quando eu vejo isso aqui. É quando eu vejo isso aqui. Pessoas que se submetem a uma religião ou a um pastor legalista, que ele não tem como provar à luz da palavra de Deus o que ele está exigindo da igreja, mas é simplesmente tradição, legalismo, preceito de homens, e mesmo assim o povo se submete.
E gostam disso. E gostam disso. E quando você chega aqui e expõe a palavra de Deus para libertar o povo daquele emaranhado de legalismo, muitas vezes você que é tido como errado, porque você se torna um liberal. Você se torna um liberal. E o legalista é que sai com a cara de santidade, de homem de Deus, de homem consagrado, de preocupação com as ovelhas, de cuidado com a igreja. Esse é que é o pastor. Esse é que é o pastor. Que coloca fardos pesados sobre a vida, principalmente das irmãs da igreja, mas nem a mulher dele, nem as filhas dele cumprem. Mas na igreja, ele quer impor. Ele quer exigir. Jesus chama de hipócrita. Jesus diz que eles estão honrando com os lábios, mas o coração está distante. Jesus coloca que eles estão negligenciando o mandamento de Deus, por causa da tradição. Cuidado com isso, querido. Cuidado com isso. Mas Jesus não para aí. Jesus vai levantar um ponto aqui, meus irmãos, que é exatamente o ponto da ilustração que eu comecei esse sermão. Olha como a religião cega você. Olha como a tradição, o legalismo, pode ser de fato um ópio na sua vida. E disse-lhes ainda, jeitosamente, olha a palavra que é colocada aqui, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus. Porque, por mais que o camarada defenda a tradição, ou os preceitos dos homens, ele não pode dizer que está desprezando a palavra de Deus. Ele tem que ter muito jeito, porque toda igreja diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Todo pastor vai dizer que o manual para a vida da igreja é a palavra de Deus. Então os escribas e os fariseus não eram diferentes. Eles entendiam que eles estavam interpretando e aplicando a palavra de Deus. Mas na verdade eles estavam vivendo não a palavra de Deus, mas a tradição dos anciãos, dos pais. É a mesma coisa que acontece hoje. Eu diria que alguns até bem intencionados, eles acham que estão subindo o púlpito dominicalmente e eles estão pregando a palavra de Deus, mas eles não estão pregando a palavra de Deus. Eles estão jeitosamente invalidando a palavra de Deus e expondo usos e costumes da sua denominação e enfiando goela abaixo aquilo que os homens querem e não o que Deus quer. Por isso que nós defendemos a pregação expositiva. Abrir o texto, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, que é a única autoridade para a nossa vida. Não é o que o pastor Diogo pensa, o que a denominação pensa, o que os nossos pais puritanos pensavam. É o que Deus pensa. É o que a palavra de Deus diz. Mas Jesus disse que eles faziam isso jeitosamente. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Eu tinha um colega que ele dizia assim, rapaz, quando eu questionava os usos e costumes da denominação dele, que é simplesmente escravizador para as mulheres, aí ele dizia assim, mas esses usos e costumes não são bons? E eu dizia, é bom para você, que eles não estão pegando você. É bom para você. Mas com certeza para sua esposa não é. Com certeza para suas filhas não é. É bom para você. Deixa esse legalismo chegar na sua vida para você ver. Deixa ele chegar. Porque eu estou acostumado a ver pastores dizendo que as mulheres não podem usar joias,
mas eles andam com anel de formatura. No paletó dele, e paletó caro, um botozinho de ouro. Ué, que loucura é essa? Jeitosamente, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Aí Jesus, ele vai dar um exemplo do que eles faziam. Jesus conhecia muito bem eles. E esse exemplo aqui, meus irmãos, é algo que deve nos fazer temer e tremer diante do Senhor. Olha o que o texto diz. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Na lei de Deus, o 5º mandamento diz que nós devemos honrar pai e mãe, os nossos progenitores. E honrar, na visão correta do texto, é cuidar do seu pai e da sua mãe. É não só respeitar, mas você dá a ele toda a condição necessária e devida para a sustentação da vida dele. É honrar o seu pai e a sua mãe, cuidar do seu pai e da sua mãe. Naquela época não existia INSS, os direitos, a aposentadoria, uma série de coisas. Então, os filhos é quem cuidava dos pais. E honrar o pai não era simplesmente dizer eu respeito meu pai e a minha mãe. Honrar o pai e a mãe era até o fim da vida do seu pai e da sua mãe, você tributava a ele respeito, honra, mas você também investia na vida dele, você cuidava dele. Isso envolvia dinheiro, bens. Então os filhos tinham que cuidar dos pais. Só que tem espertinho em todo canto. Você está achando que é só hoje, na nossa época, que os filhos abandonam os pais? Nada disso. Já naquela época. Hoje os filhos, meus irmãos, eu acho isso um crime. Um crime. Um pai, quem é pai aqui na igreja ou mãe, sabe muito bem. E nós estamos aqui cheios de bebês, domingo que vem nós vamos estar batizando, se Deus quiser. Mas aqueles que estão sendo pais agora, sabem muito bem o quanto é bom, mas o quanto você se sacrifica pelos seus filhos. Madrugadas insones, muito dinheiro, muita preocupação, muito cuidado. A mãe, principalmente, sofre com aquela criança meses, anos a fio, mas não abandona. E aí o camarada cresce, se forma, se torna um doutor, começa a ganhar dinheiro, desenvolver a vida, e o pai e a mãe ficam velhinho, o que ele faz? Bota num abrigo. E muitos não vão nem visitar. O cara tem dinheiro, ele ganha bem, ele ganha um bom salário, a casa dele é uma casa de luxo, mas vai ver a casa do pai e da mãe. O carro dele é um carrão 0 quilômetro, todo ano troca de carro, vai ver o carro do pai e da mãe. A geladeira da casa dele é daquela computadorizada, que ele está sentado lá no sofá e pede água, ela joga. Vai ver na casa do pai e da mãe. Se não for um pote, é uma geladeira amarrada com borracha. Você que é crente e você tem deixado seu pai e sua mãe passar necessidades, ou você não tem honrado seu pai e sua mãe, pode ter certeza, você está precisando rever a sua fé. Agora, o que os caras faziam aqui? Esperteza, irmão. A esperteza é antiga, faz parte da natureza pecaminosa do homem. Olha o que Jesus disse aqui. Honra teu pai e tua mãe, qualquer que maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, os religiosos, os escribas, os fariseus, vós, porém, dizeis,
Olha o que eles diziam. Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas coisas semelhantes. Eles coavam mosquito e engoliam camelo, porque é assim a religião legalista. O que acontecia? Tinha alguns camaradas que diziam assim, eu tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe, honrar meu pai e minha mãe. Só que vai ser uma despesa muito grande. Os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, a elite religiosa, criou um dispositivo que livrava essa galera. Em que sentido? Você fazia um voto de corbã, ou seja, de uma oferta que era dedicada para o Senhor. Você está achando que só tem neopentecostal nos nossos dias? Tinha naquele dia também, teologia da prosperidade. Você vai dedicar uma oferta ao Senhor, e aí aquilo que você deveria fazer para com seus pais, você está desobrigado. Qual é o ponto aqui? Você chegava para o seu pai e a sua mãe e dizia, olha pai, mãe, eu tinha um dinheiro para comprar uma geladeira nova para você, mas eu fiz um voto e esse dinheiro eu estou consagrando a Deus. Olha, eu estava até pensando em trocar o carro do senhor, mandar ajeitar a sua casa, mas o senhor sabe, né? A gente tem que Deus em primeiro lugar. Então eu fiz um voto e eu estou consagrando esse dinheiro que eu ia dar para vocês, eu estou dando para Deus. Dizem alguns comentaristas que, na verdade, eles usavam isso como uma forma de burlar a lei, e eles nem ajudavam os pais, nem depositavam esse dinheiro no gasofilácio. Porque se eles eram malandros a tal ponto de não cuidar dos pais, eles iam depositar dinheiro para os sacerdotes ou para a religião. Mas o ponto de Jesus é que os fariseus e os escribas, a elite religiosa de Israel, sabia dessa prática. E eles validavam isso. E Jesus diz, quando vocês estão validando essa tradição, vocês estão violando o mandamento de Deus que diz, honrai pai e mãe. Jesus está dizendo, por causa de uma tradição, vocês estão colocando por baixo a palavra de Deus, um mandamento de Deus específico, claro, objetivo, a palavra de Deus. Eu pergunto para você, não é assim nos nossos dias? Quantas coisas que a palavra de Deus realmente fala, determina, ordena, ensina, e os legalistas dos nossos dias não cumprem, nem ensinam, mas estão ensinando coisas que vão até de encontro à palavra de Deus, que invalidam a palavra de Deus. O que Jesus está colocando aqui, meus irmãos, é muito sério. Eles estavam quebrando o mandamento da lei de Deus, do decálogo. Não era a lei cerimonial, não era a lei civil, era a lei moral de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, que tinha lá, honra teu pai e a tua mãe, e eles deixavam de honrar pai e mãe, e eles faziam um voto de oferta ao Senhor, e chegava e dizia, aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim, aquilo que vocês poderiam ter de mim, eu estou consagrando na obra do Senhor. É aquela pessoa que eu falei, que a casa da mãe dele, totalmente destruída, e ele depositando na fogueira santa. E ele fazendo sacrifícios e depositando com a ideia de ganhar mais dinheiro. Invalidando a palavra de Deus. O ponto aqui é, o que fundamenta a sua vida? Qual é o fundamento da sua espiritualidade?
A tradição dos homens, os preceitos dos homens ou a palavra de Deus? Qual é a única regra de fé e prática da sua vida? A tradição dos homens, o costume dos homens, que muitas vezes está indo de encontro à palavra de Deus, ou à palavra de Deus. É a sua única regra de fé e prática. Esse é o ponto. Aqui está o X da questão. O que dirige a sua vida, o que dá norte para a sua vida, o que tem autoridade sobre a sua vida, é a palavra de Deus ou a tradição ou os preceitos dos homens. E não venha com essa história de que não, mas esse uso e esse costume é bom, essa tradição é boa. Se invalida a palavra de Deus, se vai de encontro à palavra de Deus, não é bom e não deveria ser praticado por nós. Mas aí o texto caminha para a conclusão dizendo assim, que após Jesus ter tratado diretamente com eles, convocando ele de novo, a multidão disse-lhe: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembre-se que Jesus está falando aqui em um contexto religioso, cerimonial. Aqui, porque tem alguns críticos da Bíblia que olham para esse texto e estão vendo aí, a Bíblia tem um erro. Porque hoje nós sabemos que você tem que ter higiene, você tem que lavar as mãos, tem que ter uma série de cuidados. E a Bíblia está dizendo que nada há fora do homem que entrando nele o contamine. Ele está falando cerimonialmente. Ele está falando de uma purificação religiosa ou de uma contaminação religiosa. E aí diz o texto que quando ele entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Acerca disso que ele acabou de dizer. Senhor, o que significa isso aí? Que nada de fora entrando no homem o contamina. Talvez eles ficaram até pensando na questão higiênica, né? Como assim, Senhor? Como assim que o que está fora, que entra, não contamina o ser humano? Nós não entendemos. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. Porque a lei lá e a tradição dos anciãos tinham uma série de alimentos que eles não podiam comer. É interessante que até hoje os legalistas usam isso. Então, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Jesus considerou puros todos os alimentos. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa, senão eu vou esquecer. Você já prestou atenção que toda vez que tem um espaço para perguntas, seja num congresso, seja na igreja, aonde for, você abrir espaço para perguntas, quais são as perguntas que vêm? O que pode e o que não pode. Isso é algo que está impregnado na gente. Pastor, crente pode fazer isso? Crente pode escutar música secular? Crente pode frequentar determinados ambientes? Crente pode, é o que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode. E você fica numa situação difícil, porque muitas vezes aquilo que dizem que não pode é simplesmente tradição dos homens, e outros que vão liberar aquilo que a palavra de Deus realmente condena. Aqui onde está a questão. É que o norte tem que ser a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, e não aquilo que os homens querem. Pode ter muita coisa que eu não aceito para a minha vida ou para a minha família, mas que a palavra de Deus, ela não condena. E aí é algo particular. É algo particular. Mas voltando para o texto, Jesus está falando dessa pureza cerimonial, religiosa, e ele está dizendo que nada que entra no homem torna o coração desse homem impuro.
Porque os alimentos entram, são digeridos e vão para lugar escuso. Mas aí Jesus chega no ponto, no X da questão, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Onde é que estava o problema dos escribas e fariseus? Não era no exterior. Porque o exterior deles era extremamente trabalhado. Eles eram bons atores. Eles sabiam representar muito bem. Eles criavam regras e mais regras, mandamentos e mais mandamentos, preceitos e mais preceitos. Mas lá no coração estava o problema. Sabe por quê? Porque o legalismo, ele pode até colocar uma capa em você, mas ele não resolve o problema do seu coração. Ele não resolve de fato, ele não vai na fonte, na raiz do problema. É por isso que não adianta, meu irmão, criar regras e mais regras. Não adianta a igreja estar determinando coisas para santidade, essa santidade exterior, santidade dos homens. Não adianta, porque o problema está aqui. O problema está aqui dentro, no nosso coração. Não adianta determinar o tamanho da roupa, não adianta determinar coisas que primeiro nós precisamos tratar aqui, dentro, no nosso coração. Porque é dele que procedem os maus desígnios, as impurezas, todo o pecado. Mas o legalista, ele não conhece isso, ele não sabe disso. Ou melhor, ele sabe, mas como ele é hipócrita, ele esconde. Porque o problema dele não é se a mulher está usando calça ou saia. Porque como eu dizia para um pastor amigo meu esses dias, disse assim: rapaz, mas você não sabe que, por exemplo, as mulheres de calça, elas estão assim mais sensuais. Eu disse: não, senhor. Eu conheço muitas irmãzinhas da Assembleia de Deus, que eu já fui pregar em algumas Assembleias de Deus, que você fica sentado no púlpito, quando ela vem cantar, você tem que fechar os olhos e baixar a cabeça, senão você peca. Porque a saia está lá no dedão do pé, mas está colada, desenhando o corpo, às vezes até transparente. Então não é se é saia ou se é calça. Não é isso. É preciso a gente trabalhar o nosso coração. A fonte de todos os problemas, da avareza, da blasfêmia, da soberba, a loucura, as malícias, o dolo, a lascívia. Olha quantas coisas o Senhor coloca aqui. Como o coração do homem é podre. É podre. Então, quando você vê alguém assim, muito santo, santarrão, quando você vê assim um cara muito santo mesmo, uma mulher muito santa, sai de perto. Porque você não conhece o coração daquela pessoa. E quanto mais regras, quanto mais legalismo, quanto mais preceitos de homens, mais aquela pessoa é tentada. Você já viu aquela regra? Não atire pedra no vidro. O que vai acontecer? Poucos dias o vidro está quebrado. Não jogue lixo aqui. Você chega lá, joga. É o coração, é o coração. Então tem muito pai, muita mãe, muito líder religioso, oprimindo o povo, criando regras, preceitos, invalidando a palavra de Deus. Eu quero terminar com algumas aplicações e contando uma história que eu já contei aqui, mas eu acredito que seja oportuna para concluir esse sermão. A primeira aplicação, meus irmãos, é
A tradição tem a sua importância. Por favor, nós não vamos jogar a tradição no mato. Nós somos uma igreja tradicional. Nós temos uma história. Nós temos um legado. Nós temos uma herança que nós recebemos dos nossos pais. Sim. O pecado não é a tradição em si. O pecado é quando essa tradição entra em choque com a palavra de Deus. É quando esse costume, essa prática, esse princípio que está sendo estabelecido, ele não tem amparo ou ele vai de encontro à palavra de Deus. Essa é uma coisa que eu gostaria de destacar, porque senão a gente pode sair daqui querendo jogar toda a tradição no lixo. Não. Existe muita coisa boa que os nossos pais nos ensinaram, que os antepassados deixaram para nós. E nós somos uma geração que precisa aprender isso, a valorizar o passado. Porque a gente acha que descobriu a pólvora, né? Tem gente que se acha o buraco da bolacha creme crack. Não, valorize o passado, valorize os pais. Agora, desde que esses pais não contrariem a palavra de Deus. Os evangélicos citam os pais apostólicos, os reformadores, os nossos pais puritanos. Nós não desprezamos a tradição. Agora, a tradição não é a nossa única regra de fé e prática. Nós usamos a tradição desde que a tradição não invalide a palavra de Deus. Então, há muita coisa que os nossos pais fizeram, que a nossa igreja aqui, tem muitos costumes da nossa igreja que são bons, que são saudáveis e que não invalida a palavra de Deus, nem escraviza o ser humano. Agora, se esses costumes vão de encontro à palavra de Deus, não interessa quais foram os pais, não interessa de onde veio, nós rechaçamos porque nós ficamos com a palavra de Deus. A minha consciência tem que estar cativa à palavra de Deus. Ah, não, mas foi os fundadores da igreja que fizeram assim. Não interessa. Se está indo de encontro à palavra de Deus, não interessa. Mas a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes a gente valoriza mais a tradição do que a palavra. Lembra quando a gente tomou a decisão aqui na igreja de não termos a escola dominical nos moldes tradicionais, mas temos um culto com a exposição sequencial do Novo Testamento? A casa quase cai. E o meu argumento foi: esse modelo de escola dominical tem 100 anos. O modelo que nós queremos implantar tem 1000. E aí? E além disso, é a palavra de Deus que vai ser pregada. Qual é o objetivo da escola dominical ou de um culto dominical? Não é ensinar a palavra? É ensinar a palavra. Então não interessa se é dividindo em salas ou se é em sala única. O importante é que a palavra esteja sendo ensinada. Ah, não, olha, tem que ter culto quarta, sexta, domingo de manhã, domingo de noite. Ô irmão, vamos substituir esse culto aqui da semana, vamos fazer nos lares? Não, porque os nossos pais sempre fizeram o culto de oração na sexta-feira. Só vinha 2. Eu e o pastor Enoque. Quando vinha mais alguns, vinha mais 3 pessoas. Quando a gente transferiu para as casas, dava 20, 30 pessoas orando. O objetivo não é orar? O objetivo é sexta-feira à noite estar aberto aqui. O objetivo é orar. Então não interessa se é aqui, se é na casa do presbítero Gilberto, se é na casa de Carminha, se o povo está orando, e isso não invalida a palavra de Deus. A outra coisa, não se submeta a ninguém. Você não pode ser escravo de homens, de líderes, déspotas, de denominações. Em nome de Jesus, você é livre em Cristo.
Você foi liberto em Cristo. Não seja escravo de mais ninguém, a não ser de Cristo Jesus. Pastor, eu te amo, mas o que o Senhor está exigindo de mim, o Senhor consegue provar na palavra de Deus? Não. Então, pastor, me perdoe, mas isso aí, para a minha vida, não. Só se tiver amparo na Escritura. Por último, olha o que Jesus está dizendo aqui. Cuidado com o seu coração. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. O seu problema, meu irmão, é o seu coração. O meu problema é o meu coração. E como eu disse, não adianta, a saia pode estar lá no dedão do pé, mas o adultério está aqui dentro, na mente, no coração, no ser interior. Então vigie seu coração. Por isso que a palavra de Deus diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o seu coração, vigie seu coração. Olha o que está entrando aí no seu coração. Olha o que está influenciando o seu coração. Agora, cuidado com aquela ideia também. Pastor, Deus só quer o coração. Eu ouvi muito isso. Deus só quer o coração, pastor. Não é o coração? Então eu posso botar uma roupinha curtinha mostrando o bumbum, mas Deus só quer o coração. Se o seu coração é transformado, o seu exterior vai refletir isso. Então não venha me dizer que você tem o coração de Jesus e o corpo para o mundo. Não venha me dizer isso. Não venha me dizer que se você tem o coração transformado, isso não vai influenciar a sua boca e a sua maneira de viver e de se vestir. Vai influenciar, sim. E eu não estou falando de legalismo, eu estou falando de viver realmente para a glória de Deus. De quando você colocar uma roupa, você olhar para o espelho e dizer, será que isso aqui está glorificando a Deus? Não é o que o pastor vai pensar, o que o irmão vai pensar, o que a irmã vai pensar. Será que está glorificando a Deus? Será que essa roupa que eu estou botando aqui, ela está me valorizando ou ela está levando alguém a pecar? É preciso perguntar. Mas eu concluo dizendo o seguinte. Na década de 90 surgiu um livro chamado É Proibido, o que a Bíblia permite e as igrejas proíbem. É um livro antigo, mas com abordagem muito interessante. Falava sobre televisão, que na época era proibido, batom, joias, música profana, algumas coisas. E esse pastor que escreveu o livro, ele escreveu esse livro fundamentado na seguinte coisa. Ele tinha um trabalho com pessoas, mendigos, pessoas de rua, e ele ficou muito surpreso em encontrar nas ruas de São Paulo muitos filhos de pastores e de crentes na rua. E dentre as causas existia o legalismo. Filhos que diziam assim, eu não suporto estar na casa dos meus pais. Meu pai é legalista. Meu pai exige de mim e a igreja exige de mim um padrão que eu não consigo. Não consigo. E ele narra uma história que eu já contei aqui, mas acredito que seja oportuna para concluir esse sermão. Ele fala de um pastor de uma denominação muito rígida no nosso país, que a filha dele nunca tinha cortado as pontas do cabelo. Tinha um cabelão, porque em algumas igrejas o cabelo é o quinto sola, né? Ou sexto, porque o quinto é sola paletó. Depois é o cabelo. E a filha daquele pastor nunca tinha cortado o cabelo. E aí estava tendo uma reunião ministerial na casa dele, e a esposa chegou e cochichou algo no ouvido dele. Ele se levantou, pediu licença, foi lá, e daqui a pouco voltou, continuou a reunião normalmente, até que ele teve uma surpresa. A sua casa estava pegando fogo. O que tinha acontecido?
a mulher dele chegou e buzinou no ouvido dele que a sua filha, rebelde, Jezabel, espírito de Jezabel, né? Tinha cortado as pontas do cabelo. E aquele pai se levantou e deu uma surra na filha. Se eu não estou enganado, essa menina tinha 18 anos. E deu uma surra na filha e disse que dentro da casa dele não queria uma desviada. E que a filha dele deveria dar um bom testemunho. O que a igreja ia dizer da filha dele estar agindo daquela forma. Ele voltou para a reunião, a filha pegou um tubo de álcool, jogou no corpo, ateou fogo e se matou. O legalismo pode chegar a isso. Eu pergunto, e aí? Quem vai dar conta dessa vida? Quantas pessoas no nosso país foram disciplinadas pelos pastores no passado porque tinham uma televisão? Aí hoje, a sua denominação tem canal de televisão. Não tem televisão não, tem canal de televisão. Mas muitos foram expulsos, foram disciplinados porque tinha televisão. Eu espero em Deus que a gente possa sair daqui com compromisso com a palavra de Deus, com o Senhor da palavra, e não com a tradição ou os preceitos dos homens. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.